Bom, pessoal, vim aqui falar para vocês nesse vídeo sobre a minha abordagem, como é que eu trabalho com o Enneagrama, como eu entendo o Enneagrama, como eu aplico o Enneagrama no meu dia a dia como psicoterapeuta. Você não usa apenas aquela conexão com aquela estratégia daquele tipo. Nós usamos as 9 estratégias, nos conectamos com as 9 estratégias, do 1 ao 9, temos do 1 ao 9 na nossa personalidade. Tá? Essa é a realidade. O Enneagrama, até o símbolo do Enneagrama, ele mostra isso. Ele mostra os 9, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Ele mostra as 9 estratégias, os 9 mecanismos de defesa, e em volta um círculo. Significa que é um todo, é uma unicidade ali. Nós temos, o ego, a personalidade, tem as 9 estratégias. Nós necessariamente nos conectamos com essas 9 estratégias. E na prática você pode perfeitamente presenciar isso. A gente se confunde bastante para identificar o tipo principal, porque nós não usamos efetivamente somente aquela fixação do tipo principal. Nós temos um tipo principal e, em geral, uns 3 ou 4 tipos que meio que apoiam a sua fixação no tipo principal. Então é muito comum isso. Isso é o que mais eu consigo vivenciar e presenciar no dia a dia. Então uma pessoa tem um tipo principal, por exemplo, um 2, mas ela tem outros, ou tem um 1, tem até um 5, tem um 7, um 6, que compõem a personalidade ali, basicamente o perfil daquela pessoa. Enquanto que ela se conecta também com as outras partes de uma forma eventual ou quase não se conecta. Então, a minha estratégia é fazer elaborar ou identificar o perfil esquemático da pessoa. Como a pessoa se conecta, como o indivíduo se conecta do 1 ao 9. Como ele se conecta, como é que é o 1 dessa pessoa, o 2, o 3, o 4, como é que ela se conecta com o 5, de que forma, adaptativa ou desadaptativa, em que situações. Então isso vai do 1 ao 9, tá? E a gente identifica também qual é a maior fixação dessa pessoa, qual é o mecanismo de defesa principal, porque quando a gente enfrenta uma situação de estresse, de desafio muito difícil, uma desintegração, quando a gente fala, a tendência é a gente ir para a casinha, a tendência é a gente se conectar com o nosso tipo principal, que é o nosso principal mecanismo de defesa. Então, em toda crise, em toda desintegração, em todo estresse, a tendência é a gente se fixar no nosso tipo principal. É para isso que ele existe. Tá? Mesmo assim, a gente se fixa no tipo principal, mas gravitando ao redor do tipo principal 3 ou 4 outros tipos. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um paciente meu. Aqui, ó, o perfil enneagramático dele, olha só. Aqui, ó, perfil, estratégias principais: 2, 1, 4, 6. Então, esse 2 está maior porque predominantemente ele se conecta com 2, mas ele é muito 1 também, ele é muito 4 e 6. O que significa? Significa que essa pessoa aqui, ela é muito reativa, rigorosa, tem uma certa disciplina, um certo rigor, mas é muito reativa, principalmente na conexão, nos relacionamentos. Ela reage de uma forma muito emocional nas conexões de um relacionamento. Então busca, o 6 aqui dela, tá vendo esse 6 aqui? Ela busca segurança e estabilidade no relacionamento. Então fica muito claro, olha só como é a estratégia da pessoa. Ela do 1 ao 9, ela se conecta predominantemente no 2, 1, 4, 6. Eventualmente ela se conecta com 9 e com 3. Em que situações? Em situações específicas, por exemplo, no trabalho. Né? Ela tem uma certa ambição no trabalho, quer progredir, é produtiva, que é o 3 dela. O 3 dela se identifica muito, se conecta muito no 3, mais voltado no trabalho. E uma certa preocupação com a imagem, mas não como um 3, mas ela consegue se conectar com o 3 dessa forma, de uma forma até adaptativa.
né? E o 9? O 9 é quando ela enfrenta conflitos, ou tá num relacionamento e tá vendo conflito, tá presenciando conflito, ela tenta apaziguar, ela tenta se harmonizar. Ela não é assertiva, ela não consegue se posicionar numa conexão, num relacionamento. Então, a tendência é que ela tente colocar panos quentes nos conflitos por conta desse 9 que ela tem aqui. Apoiando, inclusive, a estratégia do 2 dela, na conexão. E raramente se conecta ou não se conecta. É o 5, 8, 7. O que quer dizer isso? Olha que interessante. Como ela raramente se conecta com o 5, significa o quê? Que ela tem uma séria dificuldade de ser autônoma, independente, de trabalhar a própria solitude, de sentir prazer na própria companhia. Ela está sempre com um relacionamento, está sempre com uma pessoa, com amigos. Ela não consegue ficar sozinha. Ela tem dificuldade de lidar com a solitude, com ter assim, aqueles momentos de introspecção. Também tem uma certa dificuldade em intelectualização, aquela busca por saber, busca por se aprofundar, busca em saber o que está acontecendo e analisar a situação. Isso é um pouco fraco. É uma pessoa muito voltada para os relacionamentos, como falei, para as conexões, mas não se aprofunda muito, não analisa muito, não tem falta essa profundidade, falta essa introspecção, falta essa solitude, essa autonomia, essa independência. O 8 aqui, ó, significa o quê? Raramente se conecta com o 8. Ela reprime a raiva, não consegue se posicionar, em geral por causa do 9 aqui, ó. O 9 é que busca apaziguar, paz e harmonia, né? E o 8 é muito fraco, significa raramente se conecta com o 8, que significa que ela não consegue se posicionar, ela acaba se subjugando, sendo subserviente, não sabe dizer não impõe limites, reprime a raiva. Então ela precisa desenvolver bastante esse 8 aqui, desenvolver o 5 dela, aprender a ser autônoma, independente, né? E o 7 aqui, o que significa o quê? Ela foca muito no relacionamento e no trabalho, mas ela não se conecta com a criança feliz dela, não aproveita a vida, não está aproveitando a vida. Tá? Ela não está conseguindo aproveitar a vida, está muito focada no trabalho e no relacionamento e acha que a vida é isso. Ela não está aproveitando a vida, ela não está se conectando com a criança feliz dela. Cadê a descontração, a felicidade, o riso, o prazer? Cadê isso? Ela está completamente desconectada. Você vê que o 7 dela aqui é o último do 1 ao 9. Então é o que mais ela precisa se conectar, além do 8 e do 5. Então no trabalho que a gente faz, psicoterápico, primeiramente a gente foca nessas conexões fracas aqui, ó, no 5, no 8 e no 7. Ela precisa conscientemente e emocionalmente vivenciar situações em que ela ative e se conecte com 5, com 8, com 7, de uma forma consciente e deliberada. Aprender a se conectar com 5, com 8 e com 7. Isso é um trabalho terapêutico importantíssimo para dar esse equilíbrio à pessoa. Porque a essência do trabalho do Enneagrama é que a pessoa consiga navegar nos 9 perfis. Ela tem esses 9 recursos. Ela tem esses 9 mecanismos de defesa. Ela tem essas 9 visões de mundo. Está tudo disponível, nós temos isso. Então, a gente precisa saber navegar esses 9, usar esses 9 recursos. Então, uma coisa importante, quando a pessoa tem essa conexão fraca, o primeiro trabalho terapêutico é fazer com que ela se conecte conscientemente, emocionalmente nessas conexões, aprenda a se conectar com essas conexões. Isso vai já dar uma mudança muito grande, muito importante e muito grande, de amadurecimento, evolução, de inteligência emocional. E para os demais, o que é que a gente faz? A gente analisa e identifica em quais situações essa pessoa se conecta com 2, com 1, com 4, 6, 9, 3, e se essas conexões são adaptativas ou desadaptativas. Em geral é uma mistura. Às vezes a pessoa, ela tem, no caso desse aí, ela tem um dela é muito positivo, por sinal, muito adaptativo, mas o 4 dela é bastante disfuncional, vitimiza-se, ela acaba se comparando, sentindo inveja de outras pessoas que têm outros relacionamentos.
ela às vezes se sente melancólica quando ela vive uma situação ruim na relação, então ela se sente rejeitada, se sente melancólica, aí entra muito num quadro vitimizado. Esse 4 dela é disfuncional, mas o 1 dela é funcional. É uma pessoa muito dirigente, muito trabalhadora, muito organizada. No trabalho dela ela é excelente, né? Muito precisa. O 1 dela é excelente. O 1 dela disfuncional poderia dar para ela uma culpa, uma cobrança excessiva, uma crítica. Ela não tem muito isso não. É bem positivo. O 4 é disfuncional e o 6 também. O 6 é muito ficar catastrofizando problemas na relação, porque busca segurança e estabilidade e fica o tempo todo hiperalerta em sinais de inconsistência na relação com o outro, com a outra pessoa no caso. Então, esse 6 também é disfuncional. Tem que trabalhar nessas disfuncionalidades, no 9 e no 3 também. Então, é um trabalho extenso, profundo, para a vida toda. O que a gente faz é que a gente ensina, orienta a pessoa, faz um trabalho junto com ela e depois ela vai seguir o caminho dela. E segue nessa jornada de se conectar com as 9 partes, com os 9 perfis, sabendo cambiar, mudar de perfil, saber que naquela situação de vida ela está se conectando com um tipo específico, né? Porque qual é a essência, a sabedoria do Enneagrama em relação a isso? As situações de vida acontecem para a gente e a gente não pode usar a mesma estratégia. Por exemplo, a pessoa tem um perfil, pega esse caso aqui, 2. Então o foco dessa pessoa é o quê? É na conexão, é direcionado para o outro, é criar uma conexão com o outro e ganhar autoestima nessa dinâmica, nessa relação com o outro. Ou seja, ela se conecta com as pessoas na ânsia de conseguir ter as suas necessidades atendidas, ser amada, aprovada e validada. Então, essa conexão, só essa necessidade emocional e esse tipo de estratégia pode funcionar no início, assim, né? Quando você tá no início de um relacionamento, está buscando um relacionamento, mas em determinadas situações você tem que usar outros tipos de conexões do próprio, outro tipo de estratégia do ego, outro tipo de recursos. Por exemplo, você vai enfrentar um problema ou está enfrentando um problema em que uma pessoa está abusando dos seus limites, tá? Então você tem que se conectar com o seu 8. Ela tem que se conectar com o 8. Não, para. Eu não permito que você fale desse jeito, avance mais. Então a pessoa tem que usar em determinadas situações recursos que ela tem. São 9 recursos, 9 mecanismos de defesa, 9 visões de mundo, 9 estratégias. Então ela vai usar aquela estratégia que é mais condizente com aquele momento ali. E não ficar usando a mesma estratégia para todas as situações. Né? Imagina um 5 cuja estratégia disfuncional é desconectar-se, é afastar-se, é analisar com um certo distanciamento, manter um distanciamento, é ficar paralisado de tanto analisar as coisas. Imagina essa pessoa usando essa estratégia para se conectar com o outro, ou para tentar um relacionamento. Como é que ela vai conseguir? Não consegue. Em geral, um 5, até mesmo um 5, quando se apaixona por alguém, por exemplo, ele acaba conectando com 2 dele. Ele acaba se esquecendo um pouquinho de si e se conectando com o outro. Até mesmo um 5, cuja desconexão é um padrão muito forte, para ter um relacionamento, quando se interessa por alguém, ele acaba ativando 2 dele, inconscientemente. Então, a pessoa vai aprender a perceber isso, essas nuances, esses câmbios, né? Em que situações ela deve usar, ela deve se conectar do 1 ao 9 dela. É assim que eu trabalho, é assim que eu vejo o Enneagrama, tá? Eu acho que a questão do Enneagrama, como eu falei, tipológico, focado muito no tipo, é um completo equívoco e um completo desserviço também, porque isso reforça a identificação da pessoa com o tipo. Eu sou um 4, eu sou um 9, eu sou um 7, isso é uma bobagem. Você tem um perfil enneagramático, você tem uns 9 em você. Então você tem que identificar desses 9, quais são as partes que você se identifica mais, que você se conecta mais, quais as partes que você se conecta menos,
e quais as partes você eventualmente se conecta e se essas conexões são adaptativas ou desadaptativas. Esse é o segredo, e fazer um trabalho terapêutico em cima. Várias estratégias terapêuticas para você conseguir aprender a se conectar. Tem a questão, não basta apenas de uma forma cognitiva, eu vou me conectar com o meu 9. Você tem que sentir o seu 9 sendo ativado. Isso, existe uma prática psicoterápica, um trabalho específico, a gente faz esse trabalho e a pessoa depois aprende isso e vai seguindo para a vida dela. Vai virar essa conexão com as 9 partes, essa facilidade em mudar, em cambiar, faz com que a pessoa fique extremamente funcional, equilibrada, amadurecida, estruturada, né? E tenha uma flexibilidade muito grande, muito saudável, consiga ter uma noção da realidade muito grande, muito objetiva, né? Porque ela consegue, em determinadas situações, se conectar com uma parte da personalidade dela que é mais adequada àquela situação. Se a gente está num momento de conflito, por exemplo, um momento de conflito, de uma situação muito conflituosa, a gente precisa se conectar com o nosso 9, né? Buscar harmonizar, buscar a paz. Então a gente não vai jogar gasolina na fogueira. Então a gente vai se conectar emocionalmente com o nosso 9 e tentar harmonizar e criar harmonia naquela situação específica. Entende? Para cada situação de vida, nós temos 9 mecanismos de defesa, de estratégias, recursos para assim ativar a nossa personalidade. E aí, na prática, a pessoa fica com uma personalidade diluída, digamos assim, flexível. Ela mantém o traço. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Fica aqui, olha só. Esse eu fica integrado, né? Então ela consegue ter facilidade na conexão com as 9 partes dela. E ó, você vê esse traço aqui, ó, no caso do exemplo do 2, né? Tá um traço que não é tracejado, é um traço cheio. Por quê? Porque a pessoa mantém o traço, né? Um traço daquele tipo principal, um traço apenas. Às vezes nem isso acontece. Por exemplo, eu tenho o meu tipo principal, entre aspas, né? É um 5. Eu estou sendo um 5 agora com vocês? Não estou sendo. Eu estou sendo o quê? Um 2. Eu estou transmitindo. Eu estou sendo empático com vocês, né? Eu estou com uma conexão basicamente 2 aqui, mais espontâneo. Tem um 7zinho tá aqui também, mais espontâneo. E aqui, olha, onde é que está o meu 5 agora? Onde é que está o meu distanciamento agora? Onde é que está a minha desconexão? Não existe. Eu tô me conectando com uma outra parte da minha personalidade, que é a 2, que está transmitindo isso para vocês. Que me faz transmitir e agir desse jeito com vocês. Veja, é assim que eu trato meus pacientes também. Quando eu estou lidando com meus pacientes, eu sou basicamente um 2. 2 com 4. Meu 4 também é muito forte. Meu perfil é 5, 4, 8, 3 e 1. 5, 4, 8, 3 e 1. Esse é meu perfil. Então, em momentos de crise, o que acontece? Em geral, como eu falei para vocês, em momentos de crise, a gente tende a se agarrar no tipo principal. Eu tive momentos difíceis ao longo da minha vida, em que isso ficou muito claro, né? Em momentos de crise, o que eu fazia? Eu me isolava, eu me desconectava do mundo, de todo mundo, desligava o celular, não queria falar com ninguém, me encastelava e ficava ali ruminando, observando o mundo distanciado, na internet, em silêncio, né, até conseguir digerir aquele problema, analisar o problema e digerir. Aquilo era a minha estratégia desadaptativa, imatura. Né? Hoje não, hoje eu uso outros recursos da minha personalidade. Quando eu estou enfrentando uma situação difícil, eu posso me conectar com o meu 8, com o meu 9, com o meu 7, depende da situação, com o meu 1, depende da situação. Então, eu tenho muito mais recursos, eu sou muito mais flexível. Esse é um exemplo para vocês. Então, essa questão do tipo principal é uma bobagem, é um desserviço, é um equívoco, não corresponde à realidade, não somos um tipo puro, não somos um tipo principal, não existe isso. Você é uma mistura, tendo uma certa fixação por algum tipo, sim, existe, mas é uma mistura basicamente. No meu caso, sou 5, 8, 4, 3 e 1. Essa é a minha cara, é o meu jeito de ser.
E eventualmente eu me conecto com 7 e tal, mas assim, eu já consigo gravitar nos 9. Eu consigo usar minhas 9 partes. Então é muito importante saber trabalhar com base nessa, pelo menos na minha opinião, com base nesse enfoque, tá? Que nós temos essas 9 partes. O ego, a personalidade necessariamente tem essas 9 partes, nós temos elas, nos conectamos inconscientemente com elas, às vezes não nos conectamos porque estamos muito fixados numa determinada parte, o que é uma distorção, e a gente vai identificar essas distorções e trabalhar nisso, para fazer com que a gente circule e consiga cambiar facilmente nas 9 partes da nossa personalidade. É assim que é a essência do trabalho do Enneagrama que eu aplico, que eu faço, que eu entendo e que eu ensino. É dessa parte assim, eu faço dessa forma, que para mim é a parte, é a essência, é o Enneagrama raiz, é o Enneagrama na sua essência, é isso. Né? O Gurdjieff já tinha essa visão. O Gurdjieff já, claramente, ele enfatizava isso, que a gente tem que circular, a gente tem que dançar em todas as músicas. Temos que tocar todos os instrumentos, não somente um, e tocar bem. Então o Gurdjieff já falava sobre isso. Então essa questão desse enneagrama tipológico é muito sua influência dos Estados Unidos, dos anos 80, sabe? Os Estados Unidos adoram classificar, né? Então, da escola da Helen Palmer, enfim, eu não gosto, nunca gostei, e é uma distorção, também não se coaduna com a realidade. Eu faço um desafio a você. Se você sabe qual é o seu tipo principal, entre aspas, perceba quais são os outros tipos que ficam gravitando ali, que ficam apoiando o seu tipo principal. Você vai identificar claramente, você consegue identificar onde é que está seu 1, onde é que está o seu 2, quando é que você se conecta com o seu 2, e o seu 3, e o seu 4, 5. Esse é um trabalho que eu faço, mas assim, eu também tenho um questionário que eu consigo traçar esse perfil enneagramático, ou seja, a pessoa vai responder, é um questionário longo, né? 50 perguntas para cada perfil, de 1 a 9, 450 perguntas, em que a pessoa vai identificando em cada um, do 1 ao 9, aquelas circunstâncias, aquelas respostas que ela faz dentro de cada perfil. Então cada um de nós tem um 1 na gente, tem um 1, tem um 2, tem um 3, tem um 4, tem um 5, tem um 9. Em que situações como é que você se conecta com cada um desses? Você vai responder no questionário, eu coloco todas aquelas questões lá e a pessoa responde. Então eu consigo identificar qual é o perfil dessa enneagramático da pessoa, em ordem decrescente, qual é o que ela mais se identifica até o menos que menos se conecta. Eu consigo traçar isso. Mas pode ser feito assim de uma forma espontânea. Você conversando com o paciente, com a pessoa, você consegue identificar o seu 1, o seu 2, o seu 3, em que situação. Você consegue. Agora é preciso entender bem, se aprofundar bem no perfil, nos 9 perfis, estudar bastante e saber exatamente como eles funcionam. E aí fica fácil para você identificar aquela parte sendo ativada ou sendo conectada em você. É basicamente assim. Esse é meu recado para vocês, tá? Enfim, eu estou preparando cursos de enneagrama com essa abordagem para 2020 agora, início, meu trimestre. Também eu sou psicoterapeuta, psicanalista, psicoterapeuta. Eu sou especialista em terapia do esquema, mas eu uso muito o enneagrama na abordagem psicoterápica também. Então, é extremamente útil. E para desenvolver o que eu chamo de adulto saudável do paciente, na linguagem da terapia do esquema, eu uso essa estratégia do enneagrama. A pessoa se conectar de uma forma saudável com as suas 9 partes. É assim que funciona e é maravilhoso isso. Não tenho palavras para dizer o quão isso é efetivo, quanto isso é maravilhoso, quanto isso transforma a vida das pessoas. Eu estou há 14 anos em contato com o enneagrama e até hoje eu me entusiasmo com o enneagrama. O enneagrama é maravilhoso, tá? Então, dado o recado. Eu não falei dos instintos, mas os instintos têm uma influência muito grande também nesse perfil enneagramático. O instinto tem uma influência muito grande também, mas isso é um assunto para outro vídeo, vai ficar muito longo aqui, ok?
Então um abraço para vocês, tá? E até o próximo vídeo.